Graça e paz, povo abençoado de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando início ao nosso 74º podcast da Igreja Evangélica Fé em Milagres. E no meio desse podcast, nós estamos completando 16 anos de existência em Patos de Minas e também nas nações. E hoje eu tenho aqui no estúdio um amigo, um irmão, um homem de Deus que vai estar conversando comigo. Iremos falar de experiências e nós tivemos a oportunidade de sermos ministrados por ele antes de ontem, no dia 19 de julho, no sábado à noite. Foi maravilhoso, tremendo. Deus fez milagres nesse lugar e você não pode perder. Se você é inscrito, louvado seja Deus. Se você não é inscrito, já inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu like para que esse podcast possa alcançar mais pessoas e com certeza vidas serão alcançadas. O meu entrevistado de hoje, ele é missionário, legendário 106.966, pastor sênior da Igreja Remanescentes Casa de Paternidade em Itaquera, São Paulo. O meu querido convidado tem uma linda esposa, Bispa Marisa Moura, e eu entrevisto hoje nada mais, nada menos do que o meu amigo, apóstolo Pedro Moura. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Para mim é uma honra estar aqui, que é um prazer poder compartilhar com o Senhor todas as experiências que o Senhor tem nos dado, né? Falar um pouco sobre igreja, missão, tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Meu apóstolo, é sempre uma honra estar na sua presença, um homem de Deus que a gente vê o transbordar do Espírito Santo nas suas atitudes, amém, na sua maneira de comportar, no seu desejo por Deus. Então, que alegria te entrevistar aqui nesse podcast. O nosso povo já te ama demais e com certeza outras pessoas terão a oportunidade, né, de te conhecer. Hoje você está aí totalmente legendariano. Eu falei, né? De cabeça aos pés, legendariano. E nós vamos falar mesmo de vários assuntos aqui. E um dos primeiros assuntos que nós vamos começar, uma resenha legal, sobre as experiências de pastorear. Você é um apóstolo. Sim. Pastorear em uma grande cidade como São Paulo, né? Você está no interior de Minas Gerais, Patos de Minas, admirando nossa cidade, o trânsito. Pra gente, um alvoroço de trânsito, pra você tudo tranquilo. Para mim é tranquilo. Aqui nós sempre tendo aquele contato com a ovelha toda hora, telefone, presencial. Eu acredito que é tudo muito diferente de vocês em São Paulo. Sim. O que é ser o pastor sênior da Igreja Remanescentes, Casa de Paternidade, igreja a qual eu mando um beijo para esse povo lindo e exótico de São Paulo. Olha, é prazeroso fazer parte, né, da Igreja Remanescentes, presidir esse ministério, junto com a Bispa Marisa. Olha, eu preciso mandar um beijo para ela aqui. Por favor, né? Um beijo para você, meu amor, te amo muito, você sabe que eu te amo e tenho certeza que agora você está assistindo, então, ó, beijo no teu coração. Então, presidir a Igreja Remanescentes hoje em São Paulo, nós temos alguns desafios, né? E são desafios naturais, é diferente até aqui de Minas, né? Eu tive o prazer de poder passar alguns períodos com o Senhor e ver como você se move, a parte logística é muito mais fácil. São Paulo é trânsito para tudo quanto é lugar, qualquer movimento que você for fazer, você precisa ter um tempo maior, né? Aqui o que vocês chamam de trânsito para nós é só um estacionamento. Um estacionamento, é isso mesmo. Então é tudo um pouco mais difícil lá em São Paulo, porém prazeroso. Eu amo, quero mandar um beijo para todos os remanescentes, amo pastorear a Igreja Remanescentes, todos os membros, pessoas queridas que estão sempre dispostos, né? Temos os desafios naturais, né, meu pastor? Porque é diferente, né? Eu até comentei isso com o senhor, que é um pouco diferente as pessoas de lá, daqui, né? Nós temos que guerrear com alguns tipos de comportamentos, é diferente. Esse povo aqui, eu vou falar, é um povo que eu me apaixonei por Patos de Minas. Eu sei que você queria perguntar sobre pastorear lá em São Paulo, mas Patos de Minas é uma cidade que eu e a Bispa Marisa nos apaixonamos e
pastorear lá em São Paulo tem os seus desafios, mas é maravilhoso. Temos alcançado algumas regiões, temos alcançado algumas pessoas e tem sido algo poderoso que o Senhor tem feito. Estamos num período de expansão, de crescimento. E você é uma das pessoas que trouxe uma palavra para nós, né? Até quando o Senhor foi lá na nossa igreja, foi uma palavra rema, tem despertado o nosso coração. É um cara que nos ensina muito sobre fé, sobre acreditar em coisas que são sobrenaturais. Eu sempre me movi muito em fé, mas quando eu me conectei com o Senhor, até vai ser algo engraçado, eu tenho certeza que você vai falar sobre isso, e eu aprendi muito, principalmente sobre como me mover, e eu tenho entendido isso, tenho me esforçado e eu tenho visto muitos frutos de tudo isso que eu aprendi com o Senhor. Não, eu fico maravilhado porque a igreja... Vamos falar só Remanescentes, né? A igreja Remanescentes de Itaquera. Sim. Quando eu tive a oportunidade de pisar ali, foi em janeiro, né, de 2025, nas primícias. Nas primícias. E eu cheguei, eu pude perceber uma atmosfera do Espírito de Deus, uma liberdade na adoração, um povo acolhedor, um povo cheio de Deus, de fome, uma dança maravilhosa. E uma das coisas que muito me chamou a atenção nas primícias foi o trato das crianças com você. Sim. As crianças ali, eu não sei quem ensina, quem discipula. Quem discipula é a minha filha, né, Laís, né? Ela é uma das líderes lá, ela é a pastora lá das crianças. Inclusive nós temos uma igreja lá do lado, que é uma igreja das crianças, em que nós investimos muito na questão de discipulado, na questão de eles entenderem a Bíblia. Alguns talvez fiquem um pouco escandalizados, mas nós colocamos as crianças também em jejum. As crianças também têm o jejum delas lá, elas deixam de comer bolacha, refrigerante, elas têm um período que elas ficam em jejum. Tem a questão também dos ensinos bíblicos. As crianças, dá até medo às vezes de pregar para elas, elas sabem onde tem um capítulo e versículo, é uma loucura, e elas têm sido assim muito ministradas pelos pastores lá, e elas são uma bênção, as crianças são uma bênção. Uma coisa que me entristece muito às vezes em alguns locais, né, é que quando vai fazer uma exclamação dos números de membros, muitos ministérios deixam as crianças de fora. Exato. E pelo menos aqui na Fé em Milagres nós temos aqui um número gigantesco também de crianças que participa de jejum, que tem vida de oração, que participa da dança, que já tem desejo de pregar. É muito interessante, pastor, desculpa te cortar. Fica lá na nossa igreja nós temos um período de oração que nós chamamos de relógio 24 horas. Os pais levam as crianças. Então elas oram junto com os pais. Nós temos, depois, essa visão o Senhor deu para a pastora Marisa, a bispa Marisa, e ela veio com essa visão, amor, vamos investir nas crianças. Depois disso, mudou a atmosfera da nossa igreja, né? A questão dos pais poderem congregar, né? As crianças não ficam brincando com joguinhos, as crianças elas ficam ali lendo a Bíblia, a palavra, estudando, entendendo, e elas querem isso, não é algo que é forçado, né? Então isso foi inserido na igreja de uma forma muito efetiva. E automaticamente uma coisa preocupante para a gente como pastores, para nós, né, como pastores, sim, é que às vezes os pais, na intenção de interagir os filhos, eles colocam na mão deles brinquedos, celulares na hora do culto, e na verdade, ao invés de interagir, se torna uma ferramenta prejudicial. Sim. Lá também existe esse sistema onde os pais tentam interagir os filhos com brinquedos que não edificam. Então, na nossa igreja, os pais são instruídos a não dar celular para as crianças. A instrução é não dar celular para as crianças. Eu acho que um dos grandes problemas desse tempo, acho que talvez uma das grandes armas do diabo nesse tempo, meu pastor, é a distração. As pessoas estão ficando distraídas. É uma questão de rede social. Hoje tem crianças que têm Instagram, por exemplo,
E eu sou extremamente contra isso, até mesmo como agora o mundo está se movendo, a pedofilia tem se tornado algo tão agressivo, né? E os pais precisam blindar os teus filhos. Eu acho que na nossa igreja, lá em São Paulo existem, né, muitas igrejas que permitem, né, até que crianças ficam mexendo no celular durante o culto, em jogos, assistindo alguns tipos de vídeo, mas na nossa igreja todos os pais são instruídos a não darem celular para os filhos. E é uma geração que cresce fora da videira. Sim. Geração que cresce fragilizada, frágil, sem relacionamento com Deus, mimados. E eu me lembro de uma vez, nós tínhamos aqui um abrigo em Patos de Minas, e esse abrigo foi muito bem sucedido por 9 anos, depois veio a pandemia. Nós recebemos uma palavra para mudarmos o segmento e vamos mudar agora. Sim. Então não existe mais o abrigo, mas nós recebemos ali mais de 300 crianças que passaram por abuso sexual. Meu Deus. E um dos carros-chefes aqui na Fé em Milagres é o atendimento pastoral. Então atendo um grande número de adultos que passaram por abuso na infância e levaram uma adolescência toda prejudicial e até a idade adulta, porque os pais negligenciaram. Os pais foram ali negligentes, colocaram na época uma televisão, não vigiava naquilo que assistia, depois veio a era do celular, entrega um celular. Então, assim, muito me chamou a atenção na Remanescentes, a adoração das crianças, o carinho pela sua pessoa, o abraço, o respeito. E eu vivo essa atmosfera maravilhosa aqui também na Igreja Fé em Milagres. Glória a Deus. Até nossa igreja, ela se chamava Remanescentes no Amor de Cristo. E nós recebemos uma palavra de Deus. E depois que nós recebemos uma palavra, nós entendemos um pouco mais sobre a nossa missão. Que a última profecia em Malaquias fala sobre a questão da paternidade. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Uma das últimas profecias ali no livro de Malaquias, antes do período de silêncio de Deus, e nós entendemos que a importância da paternidade. E aí nós, ao invés de nós só restaurarmos os pais, nós entendemos também que nós precisamos acolher os filhos. Porque se as crianças não forem cuidadas nesse tempo, a próxima geração ela vai ser fragilizada, né? E nós viemos de uma geração que, infelizmente, foi uma geração que foi protegida pelos pais, porque foram pais que foram, de alguma forma, feridos, né, dentro da paternidade. Pais que eram mais sistemáticos, tudo era com muita violência, né? Havia algumas ausências, e essas ausências geraram nos pais a questão de querer dar tudo para os filhos, né? E veio essa geração, e essa geração terminou trazendo algumas marcas, e essa é uma das nossas missões, é restaurar essa paternidade, né? Inclusive tem um jovem na nossa igreja, hoje já não é mais jovem, né? Já é um homem, né, já família, mas o nome dele é Douglas, é um evangelista na nossa igreja, e ele casou com uma das nossas pastoras. Douglas tem um testemunho muito lindo acerca de paternidade. Ele chegou na nossa igreja para louvar na nossa igreja. Eu lembro que nesse dia o Senhor falou comigo e eu falei: você não vai louvar aqui. Aí ele ficou meio assustado, porque eu que tinha convidado ele para ir lá louvar. E eu fui depois, conversei com ele. Ele infelizmente estava, né, envolvido com homossexualismo, né, e com uma paternidade totalmente destruída ou inexistente, né? Não existia, né? Ele tinha um conflito muito grande com o pai era um pouquinho agressivo, né, pegava mais firme com ele. A mãe morreu um pouco cedo, foi criado pela avó, então foi algo assim muito ruim. E o que aconteceu? Nós acolhemos o Douglas, cuidamos dele, e o Douglas hoje é um pai de família, né? Tem casado, levita por excelência. Levita, é um grande homem de Deus, está cuidando tem 2 filhas, cuida das filhas com uma excelência absurda. Empresário, é um homem de Deus. O Senhor tem restaurado a vida desse jovem, feito coisas incríveis. Mandar um abraço pro Douglas. Douglas. Você é inspiração para nós. Ele é um cara. É a inspiração pra gente.
E é uma prova da graça de Deus que alcança pessoas. E ele até é apaixonado, você tem que mandar um beijo mesmo pra ele. Ele ama muito a vida do Senhor. Amém. Né? E ele é um cara que passou por um processo, foi doloroso, claro, né? Mas até quando ele foi casar com a pastora Vanessa, né? Que é uma das nossas pastoras lá. É um braço direito da vida dele. Ele é um dos braços nossos lá do ministério, um cara que ele hoje... Ele tem um dinamismo muito grande na questão do evangelismo na igreja, a conexão, né, entre os novos membros comigo, com a bispa, com os pastores. Ele é alguém que articula toda essa conexão de trazer esse pessoal para perto. Então é um grande homem de Deus. Então hoje restaurado, curado, e quero deixar muito bem claro, o homossexualismo não é uma doença. Eu teve um período que eu tratei muito isso lá na igreja, no sentido de que são situações que não foram resolvidas, principalmente dentro da paternidade, né? Foram muitos das pessoas que nós cuidamos delas, elas teve, né, paternidades que houve abuso de autoridade, ou elas foram agredidas. Então nós começamos a trabalhar com isso para que essas pessoas elas pudessem mudar a visão delas acerca de Deus, acerca dos pais, até porque quem não se relaciona muito bem com o pai dificilmente vai conseguir se relacionar com Deus, né? Exatamente. Então uma paternidade distorcida termina a pessoa não conseguindo se conectar com Deus. E foi lindo, né? Com o Douglas hoje, ele ama o pai. Tava esses dias no aniversário do pai. Ama ele. Os filhos amam ele, e é algo assim muito lindo que o Senhor fez. Ele é um testemunho poderoso, e eu creio que ele vai estar no próximo Legendários. Amém, em outubro. amém. Ele vai estar aqui, vai ser uma bênção. Meu apóstolo, há quantos anos que existe a Igreja Remanescentes? A Igreja Remanescentes, ela tem 10 anos, ok? E o Senhor tem, assim, feito coisas muito lindas nesse ministério. Porém, casa de paternidade, ele tem 6 anos. Por que você divide, apóstolo? Por que você está dividindo? Porque eu entendo que depois que o Senhor mudou essa ideia da igreja, ele também me restaurou, né? Que eu comecei a entender mais. Eu era um órfão, perdi meu pai com 12 anos, né? Não, eram 11 anos eu perdi meu pai foi assassinado, né? Eu era um órfão, não sabia me relacionar direito com as pessoas, né? Me tornei um pastor, cuidando de pessoas, porém ainda era órfão, e órfão não gera filhos, né? Então eu precisei passar por um processo, foi muito doloroso para entender. A paternidade foi uma ferramenta poderosa para me curar, e graças a Deus, hoje, por isso que eu divido, porque foi um período onde eu entendi verdadeiramente a minha missão como pastor. Eu até pastoreava, mas não entendia a minha missão. Então isso terminou trazendo algumas marcas para mim, e eu sei que talvez eu feri muitas pessoas. E agora publicamente também quero pedir perdão para vocês que de alguma forma foram feridas com a minha imaturidade ou a minha falta no meu comportamento. Em algum momento foi ferido por mim. Eu quero pedir perdão publicamente para vocês, porque eu sei que o quanto hoje o que o Senhor fez hoje na minha vida, isso não tem preço, e eu quero declarar que eu amo vocês em nome de Jesus. Aleluia, que coisa mais linda, eu sou mais ainda seu fã. A sua sabedoria, o coração aí é fantástico. Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta, e existe leques e leques de respostas. Sim. Também sei que existem pastores segundo o coração de Deus, Sim. né? Pastores que sentem o cheiro de ovelha, que pastoreia, está perto, está junto, conforme está em Jeremias, o livro do profeta. Mas o que você acha hoje, em pleno 2025, quais são os maiores desafios pastorais? Que pergunta, hein? Isso é um trevo de resposta. Porque nós temos muitas respostas, Muito. Porém, eu entendi, meu pastor, que nós não podemos só falar ou proclamar alguma resposta, nós temos que ser uma resposta. Claro. Eu acho que a igreja, ela está se preocupando muito com o crescimento, né? E
e isso é louvável, mas eu acredito muito no crescimento saudável, Claro. em que haja discipulado, em que haja pastoreio, pessoas com um coração ensinável, né? Hoje, um dos grandes desafios da igreja é entender a missão dela. Então, enquanto a igreja não entender a missão dela como igreja, nós vamos continuar patinando. Até um dos grandes desafios meus lá em Itaquera, como pastor lá em Itaquera, é pastores que andam em unidade. Os pastores não se conhecem. É como se houvesse uma individualidade. Cada um anda, né, faz o seu caminho e de repente, talvez porque há algumas diferenças, né? Tem alguns que acreditam no encontro com Deus, outros acham que não é funcional, outros fazem célula, outros já não fazem. Falta o respeito da missão. Exatamente. E aí eu acho que nós temos que aprender a andar com os diferentes. Eu acho que existe virtude nos diferentes. Naqueles que eu já tentei reunir pastores, convidei, mas é muito difícil reunir pastores. E não é para exercer autoridade sobre a vida de ninguém. É sobre nós sentarmos na mesa, igual eu sento com o Senhor. E nós tomamos café e falamos sobre a vida. Nós pouco falamos de igreja, né? Eu acho que todas as vezes que os pastores sentarem, eles precisam aprender a falar sobre a vida, sobre família, sobre as coisas que também são importantes, né? Não só sobre igreja, sobre números de membros. Eu acho que quando Davi teve um grande problema, foi quando ele começou a contar o exército dele. Eu acho que quando nós nos preocupamos muito com números de pessoas que estão envolvidas em tudo que nós estamos fazendo, talvez aí nós vamos ter um problema com Deus. Eu acho que nós temos que entender a nossa missão como igreja. Só isso. Entender a missão, mas você falou algo também que me chama muita atenção. Sim. Você acha que essa igreja da nossa geração tem entendimento e maturidade para ter um coração ensinável? Então, eu converso com alguns pastores, pelo menos lá da minha geografia, né? Boa parte deles não tem pastor. E a minha opinião, pastor, isso é a minha opinião, deixando isso muito bem claro. Um pastor que não é pastoreado, ele não pode pastorear. Cobertura espiritual. Eu até tenho as minhas ressalvas sobre cobertura espiritual, porque existe uma distorção sobre cobertura espiritual. Tem muitos pastores que eles querem dar a cobertura espiritual e eles querem interferir também na visão da igreja. Certo. Né? Então, e também não são pastoreados por ninguém. Então só ele se torna absoluto. E um pastor que não é pastoreado, ele é absoluto. Ele não tem ninguém para que ele possa colocar de repente o dedo na cara dele, que nem às vezes ele quer colocar na cara de algum liderado e falar, você tá errado nisso, né? Ou então ter um coração ensinável para poder aprender com outra pessoa, porque às vezes existe pessoas que talvez tenham uma igreja menor do que a nossa, que tem muita coisa para nos ensinar. Então eu acredito que os pastores precisam ser pastoreados. Esse também é um dos grandes... Tá, mas e as ovelhas? Você acha que hoje o nosso povo, o povo de Deus, você percebe uma maturidade para serem corrigidos, ensináveis, direcionados, ou você percebe às vezes uma autossuficiência no nosso povo e não estamos expondo ninguém? É claro, e já deixando isso claro, né? Claro. Meu pastor, esse é um dos grandes problemas lá em Itaquera. Pessoas que querem ou permitem ser ensinadas. Por quê? Porque enquanto está sim, é muito bom. Mas quando vem o não e correção, as pessoas terminam espanando, né? E eu tenho feito algo que eu tenho aprendido também, como é não baixar a guarda. O que é certo, e nós temos que falar o que precisa ser falado, ensinar o que precisa ser ensinado, e pronto. Então, é claro que existe um risco nisso, de nós perdermos algumas pessoas, mas é impossível conviver com alguém, estou falando no âmbito igreja, né, que não tem um coração ensinável, né,
Então ela sempre vai receber alguma direção, não é uma ordem, é uma direção, e ela não vai seguir, ela vai fazer sempre o que ela quer. E no final, sempre vai ser o pastor, né, que vai pegar e falar assim, ó, vem cá, preciso falar com você. Não vem, e aí ela vai voltar, quando voltar, você vai orar por ela, e aí é aquele mesmo processo, só que inicia tudo de novo, né? Uma coisa que eu percebo também que é prejudicial, embora... Tem um café pra você aí, viu? Vou tomar uma água nessa caneca chique. Caneca Fé e Milagres, 2025. Outra coisa que eu percebo, apóstolo, que é prejudicial, isso tem ocorrido muito, é que às vezes o público, ele vai na sua igreja de origem, ele vem na igreja, ele se denomina da igreja, ele se denomina que tem um pastor, mas ele tem o hábito de seguir os pastores da internet. Então ele vai seguir aqueles que automaticamente têm muitos seguidores, que têm livros escritos, e claro que também não estou batendo em homens de Deus, nunca foi o meu perfil. Sim. Mas a ovelha que não ouve o pastor, ela está enfadada ao fracasso. Sim. Tem pessoas que às vezes aproxima, fala, pastor, o senhor acredita que aquilo que o senhor pregou domingo é o que o fulano está falando na internet? Querido, você que congrega em algum lugar, entenda que o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Essa semana eu estava... Não é porque ele é relevante ou ele é conhecido na internet que ele é... Essa semana eu estava lendo, ontem mesmo, um pastor norte-americano, se não me engano, falou que as pessoas pagam caro para ir num show gospel, mas não tem coragem de ir de graça na reunião de oração com Jesus. É isso. Então eu acho injusto, e eu falo em nome dos pastores, que são pastores de verdade, eu acho injusto uma pessoa congregar em qualquer denominação e não respeitar a voz pastoral que ela tem. Então a pessoa está ali debaixo de uma cobertura. A Bíblia diz em Hebreus 3:17, Hebreus 3:17, que o pastor prestará conta daquela alma. Sim. E não adianta a pessoa seguir aquele da internet, mas quando ele está no problema no dia a dia, fala assim, o senhor como meu líder espiritual, isso. Eu quero uma palavra do senhor. Eu tenho para mim, meu pastor, que alguém que não tem compromisso com a igreja local ou com o pastor da igreja local, não faz sentido o evangelho que ela está tentando viver. Eu acho que o princípio de tudo é honrar a igreja, o pastor, os ministros, os pastores, né, da igreja. E honrar, gente, é só para deixar claro, porque hoje tem um princípio de honra exoberbado, né, uma coisa bajulado. Absurda, que é uma bajulação. Não é isso. É um cuidado, porque é alguém que zela por você também. E por que não zelar por alguém que zela por você? Então, eu tenho para mim que alguém que não consegue honrar a igreja local dificilmente vai conseguir permanecer ou prevalecer alguma coisa no mundo. Eu, há anos atrás, eu saí do culto, anos mesmo, uns 10 anos, e espontaneamente eu perguntei a uma pessoa que estava na porta, falei, me diga uma coisa, você está orando por mim? Ela, não estou, pastor. Não estou orando nem por mim, pastor. Eu te confesso que aquilo entrou como uma decepção no meu coração, porque hoje eu vejo um número de líderes religiosos, isso encaixa pastores e padres, sim, cometendo suicídio. Sim. Porque existe uma pressão muito grande em cima de pastores. Sim. E às vezes tem pessoas que acham que o pastor é funcionário da igreja. Ou um super-homem, né? Que o pastor é um super-homem. Que ele não precisa de oração. Que o pastor não precisa de oração, que o pastor não precisa de zelo, que o pastor não precisa de honra, que o pastor não pode comer. Não pode comer, não pode viajar, não pode tirar férias, não pode nada. Não pode ter um carro, não pode ter um carro, não pode ter um helicóptero, não pode ter nada. Né? Ele tem que ser um miserável. E na verdade não é. E nem então, é bíblico isso, né? Se a igreja não é ensinável e não conhece a missão dela, nós vamos continuar crescendo esse número de pastores adoecendo, suicidando, tirando a vida, abandonando o ministério, largando tudo. Então acho que a igreja ensinável é uma igreja madura, uma igreja que entende a sua missão, é uma igreja madura. Sim. Que ela vai entender, a Jesus ele deixa isso claro, a ovelha conhece a voz do seu pastor.
A ovelha conhece a voz do pastor. Sexta-feira eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi uma águia e eu via 3 palavras escritas em cima dessa águia. E era uma loucura, e eu acordei até assustado desse sonho. Tava escrito assim: mesmo Deus, mesma visão, mesma missão. Forte, eu terminei entendendo a mensagem que Deus queria trazer para mim. Porque alguém que só trabalha, ela não entendeu o que é Deus. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, se nós ficarmos só trabalhando e esquecendo da nossa verdadeira essência e não colocando Deus como primícia, porque Jesus falou assim, ó, busquem primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. E eu entendi, essa é uma grande guerra nossa também, lá na nossa geografia, a escassez. Pessoas escassas, preocupadas e trabalhando, igual não ouve ninguém, só quebrando os princípios financeiros, princípios, e não honrando a Deus, e não honrando ninguém, e nada, e tentando correr atrás de coisas, né? Até Paulo, ele traz uma mensagem, ele fala assim, olha, correis bem, mas quem vos impediu de obedecer à verdade? Então tem muitas pessoas quebrando os princípios da verdade, que é a palavra de Deus, para poder resolver demandas da vida que só Deus pode resolver. Algumas demandas é só o Senhor. Então eu entendo, compreendo que todos nós temos algumas necessidades, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu vejo esses pontos, esses gatilhos prejudiciais para as pessoas e automaticamente para os líderes. E é muito importante ser repensado sobre isso. Sim. Paulo, quando ele escreve o texto da ceia, eu sou admirado com aquele texto, 1 Coríntios 11, e no verso 28 ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sim. Quando eu passei pela IFOL em Almirante Tamandaré, em 2015, eu tive a honra de ser ministrado ali pelo pastor Cote, e ele vem falando sobre a lei da responsabilidade pessoal. Meu Deus. E dentro da lei da responsabilidade pessoal, cada pessoa, ela sabe o que deve e o que não deve fazer. Sabe também que aquela semente plantada será o fruto colhido. Sim. Então, lei da responsabilidade pessoal. Hoje, a conversão já não é mais valorizada como antigamente. Sim. A conversão hoje parece que ela está entrando por uma banalização espiritual. Ou seja, a pessoa converte, aceita Jesus, batiza e continua com as mesmas práticas. E isso é notório nas redes sociais, nos Instagrams Sim. da vida. As pessoas se denominando cristãs, com as mesmas práticas pagãs e desonrando o nome do Senhor. Sim. Mas ainda existem remanescentes. Existem homens e mulheres que negam a si mesmo, pega a sua cruz Sim. e siga Jesus. Sim. Existe um evangelho que nunca se corrompe, que não volta vazio, que não falha. E eu creio que nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja. Muito próximo, meu pastor. E esse tempo é tempo de apostasia, é tempo de esfriamento, é tempo do amor esvairecer. Então, por isso que nós temos como pastores permanecermos Sim. arraigados em Deus, na videira, sem nos corromper. Sabe uma coisa que é uma frase, né, que eu sempre falo com os pastores lá, porque os pastores são todos os dias convidados a desistir. Porque tem dias que nós lidamos, porque pastor lida com muita ingratidão. Com muita ou todos os dias? Todos os dias. Todos os dias lida com ingratidão. Então nós somos convidados a desistir. E quando a palavra do Senhor fala que no final dos tempos o amor de muitos iam se esfriar, não é só o amor de nós para com Deus, mas também de nós amarmos as pessoas. E hoje tem muitos pastores que decidiram carregar as suas feridas e não se relacionar mais com pessoas.
Hoje tem pastores que tem uma saída, né, de uma porta que já sai do altar, que ele vai lá, prega e entra nessa porta e ninguém fala com ele. Então eles são pastores inacessíveis, são pastores que não se relacionam mais com as pessoas. E eu acho que eu até acompanhando, né, o Senhor nesses dias, eu vejo o quanto o Senhor vai para lá e vai para cá, e é alguém que precisa, e é alguém que precisa de oração, é alguém que precisa de uma palavra, e eu vejo a disposição. Então isso me inspira, isso me inspira, porque às vezes nós terminamos olhando para um lado e esquecemos da nossa verdadeira essência. O que realmente é importante, e nós temos que lembrar que o que é importante para Deus são as pessoas. Deus não amou os evangélicos, Deus não amou os católicos, Deus não amou os espíritas, Deus amou o mundo de tal maneira. Igual. É igual. Então nós precisamos voltar a amar as pessoas. Rever isso. O meu pastor José Rodrigues, uma referência de confins da terra, um doutor na palavra, um mestre. Um abraço, pastor José Rodrigues, da MCM. Ele tem uma frase que vidas valem mais do que coisas. Nós temos aqui em Patos de Minas um costume das pessoas virem membrar. Pastor, eu quero membrar, gostei da igreja, gostei do culto, gostei do louvor, gostei disso, gostei daquilo. Eu digo o seguinte: você quer ser membro ou você deseja ser pastoreado? Isso é diferente. Fantástico. Ser membro você pode vir, sem compromisso nenhum. Mas você deseja ser pastoreado. O que é ser pastoreado? Você vai dar liberdade de ser corrigido. Você também vai servir a igreja. Porque a pessoa vem, ela espera muito da igreja. Sim. Mas a igreja também espera muito da ovelha. Sim. Isso aí é relacionamento. Sim. Né? E ao mesmo tempo que nós encontramos alguns que não querem nada, encontramos também um público exigente que não consegue lidar com os defeitos. Ou seja, qualquer coisinha dentro da igreja já é motivo de pedir a bênção e sair. Sim. Eu estava ouvindo um pastor esses dias dizendo: o próprio Cristo escreve para a igreja dele: eu vou vomitar você da minha boca. Se não me engano, para a igreja de Laodiceia. Mas a hora nenhuma você vê Jesus abrindo mão da igreja. E Paulo usa esse termo quando ele escreve aos casais. Ele fala com o marido: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, enquanto Jesus não volta, o melhor lugar para se estar é congregados, debaixo de uma autoridade pastoral, ministerial, e entendendo a humildade, um coração ensinável, submisso, conforme está em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala sobre a autoridade sobre a vida de uma pessoa. Sim. Não, isso é fantástico. E quando a igreja entender isso na essência, não vai acabar, mas vai diminuir drasticamente os problemas da igreja. Uma coisa que eu fico assim observando é que Legendários hoje ele balançou o Brasil, né? Muito. Porque hoje as redes sociais tem uma parte que ama, tem outra parte que odeia. Sim. E a parte que odeia não interfere no meu coração, porque cada um faz o que quer, do jeito que quer e do jeito que lhe aprova fazer. Sim. Então, a pessoa tem todo o direito de não ir e ela pode até falar mal. Embora quem fala mal sem ir não tem crédito nenhum. Ou autoridade para falar. Só tem autoridade quem vive, sim, né? E uma das coisas que às vezes eu acho é que você disse assim, que você descobriu os seus pontos falhos no Legendário. Você acha que uma grande massa que fala mal, que não vai, que não quer, que coloca 1001 desculpas, é porque não quer reconhecer os seus próprios erros? Não, revela a fragilidade deles. Revela uma fragilidade deles. Por quê? A partir do momento que você fala de algo que você não conhece, baseado em uma ideia, porque até um rapaz falou que nós parecemos escoteiros que vão para uma montanha. Então o cara é um cara que só para ser homem, para ser macho, para gritar um grito de guerra, e não entende a essência disso, né? Você vê que é alguém que... Aí você vai olhar o Instagram do cara que tá falando, o cara tá bebendo, o cara tá com um monte de mulher, aí você olha e fala, cara... Porque
eu não entendia muito bem sobre família, certo? E eu achava que eu entendia muito bem disso. Isso é até, olha o que eu tô falando aqui. Porque eu achava que eu entendia muito bem. Hoje eu entendo de uma forma tão clara isso. Tão clara. Quando eu vi a importância da família, porque, como eu disse, eu perdi meu pai com 11 anos. Assim que queimou a primeira resistência na casa da minha mãe, resistência de chuveiro da casa da minha mãe, eu queimei 5. Na quinta, o dono do material de construção falou assim: por que toda hora você vem buscar aqui resistência? Eu falei: não, é que eu coloco, aí queima. Aí ele me explicou como fazer. Nessa época não tinha YouTube, essas informações que nós temos hoje. Não tinha um pai. Não tinha pai, eu não tive pai. Então, a ausência, eu tive que crescer muito cedo, responsabilidade muito cedo. Eu com 10, 11 anos, eu fui trabalhar, fui ganhar dinheiro para ajudar, auxiliar minha mãe, porque meu pai, o provedor, tinha morrido, e eu era o homem mais velho. Então fui trabalhar, ganhava R$180, meu primeiro salário. Então trabalhava numa gráfica, né? Mas isso trouxe muito crescimento para mim, né? Fora do tempo. Eu via meus amigos jogando bola, brincando de bolinha, e eu ia trabalhar. Então eu trabalhava das 8 até as 19 ou até as 18h30, ia para minha casa, tomava banho, ia para a escola. Depois que eu saía, quase 11 horas da noite, voltava, colocava o uniforme de novo e voltava a trabalhar até umas 2 horas, e o outro dia, 8 horas da manhã, eu estava lá. Então, eu tive meus desafios também, teve coisas que eu não tive uma infância normal, igual boa parte das crianças normais, né? Então, teve muitas faltas também, terminaram isso trazendo algumas dores. Consequências. Outra coisa que eu fico observando, que só sobe uma montanha também aquele que conhece a sua própria necessidade. Sim. Ou aquele que suporta protelar mais as suas dores. Eu, por exemplo, eu fui e na montanha eu descobri que eu não era quem eu pensava que eu era. Isso é fantástico. A montanha me mostrou que eu não era quem eu achava que eu era. E eu fiz, na época era REC 472, eu fiz na pista de La Sabana, na cidade de João Pinheiro, em novembro de 2022. Então vai fazer 3 anos agora que eu estou no movimento legendário de corpo, alma e espírito. E eu tenho visto, apóstolo Pedro, o agir sobrenatural de Deus. E uma coisa que eu acho fantástica em Legendários, que não é uma coisa de crente, não é uma coisa de católico, não é uma coisa de espírita, é algo da família. Exato. Legendário não tem uma placa da igreja tal, é algo da família. Aí tem aqueles críticos que falam a respeito do valor, pagar para subir a montanha. Não, ninguém paga para subir a montanha. O valor, ele vai investir na própria vida dele. Sim. O que é melhor? Você investir um valor que aqui hoje a gente sabe que é 1.700 e alguma coisa. Sim. Ou você gasta esse dinheiro com medicamento, com doença, com vícios, ou em uma coisa pior. Destruindo famílias. Casamento. Porque hoje, uma coisa que não é de Deus restaura. Eu acho que Satanás não restaura a família, muito pelo contrário, destrói. Satanás não liberta do vício, muito pelo contrário, coloca. E é o que nós temos visto no movimento legendário. Famílias sendo restauradas. Não, eu vi vários homens que não estavam mais com a família. Já tinham abandonado a casa deles e eles retornaram para a tua família. Eu falo com alguns, isso é um testemunho poderoso. Só isso aí já é uma explosão. Se não for Deus, quem faz isso? Se não for Deus, o diabo não é. Né? É porque então, a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Então não faz sentido algum. Então até teve uma pessoa que ela até saiu da nossa igreja, né? Até um beijo no teu coração aí, espero que dê tudo certo com as suas decisões. Ela saiu da nossa igreja porque ela falou que nós vamos mudar a visão da igreja, e Legendários não muda a visão da igreja. E nem é maior do que a igreja. Nem é maior do que a igreja. Nem mais importante. É para somar com a missão da igreja. Servir a igreja. Servir a igreja, entendeu? Trazer.
Porque eu fui pra lá com uma ideia do que seria e terminei. Eu me preparei fisicamente, eu me preparei e eu entendi que não era. O top é espiritual. Eu vi um senhor de quase 80 anos subir na montanha com uma mochila nas costas. Aí eu te pergunto, existe... Carregando outro jovem, meu. Eu falei, existe necessidade de um homem de 80 anos subir a montanha pra falar que ele é homem? Não. Um homem vivido, gente. Tem uma história, tem tudo. E ele chorando, falando que foi uma das maiores experiências dele. Não, é muito... Sabe o que eu observo, apóstolo? Como o homem é apegado no dinheiro. Sim. Porque quem fala, porque paga tanto, eu tô olhando o dinheiro. Aí se revela a escassez dele. Escassez, mamon, é miserável, né? Que prioriza só o dinheiro. E o que Jesus diz? Não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Sim. É que a questão de investimento, eu não vejo isso como pagamento, tá? Claro. Eu não vejo... Não, porque o mundo fala isso. Mas eu vejo Legendários como um investimento. Então, tipo, quando você investe... Você não tá investindo no movimento, você tá investindo... Na sua vida, em você na sua mesmo. família. E o maior testemunho não é o que eu falo. Eu quero que vocês perguntem pra minha esposa quem sou eu hoje, depois da montanha. Então, é só vocês perguntarem pra ela. Eu não falo nada. Ela é que vai falar quem sou eu depois do que eu passei. Não, e se eles quiserem saber o que acontece lá, sobe lá. Sobe. Inclusive, nós já vamos trazer mais alguns homens pra cá. Porque eles viram alguma coisa na nossa vida. E eu não fico, você tem que ir. Porque o que vai falar são os meus comportamentos. Exatamente. Diante deles. E falando em trazer novos homens, e o nosso tempo tá acabando. Já? Cara. 23 de outubro, nós temos mais top 1175 Rota do Oleiro. Glória a Deus. E já abrimos o primeiro lote, já esgotou o primeiro lote, abrimos o segundo, se não me engano, esgotou o segundo lote. E dentro de um breve período de tempo, iremos abrir o terceiro lote. E nós queremos subir com muitos homens nessa próxima montanha, para que vidas, famílias sejam transformadas. E nós estamos contando contigo no dia 23 de outubro aqui. E eu vou estar aqui em nome de Jesus. E eu quero mandar um beijo aqui pro Luiz também. Luiz Henrique Alves Amorim. Luiz Amorim, que é o nosso líder, né? O coordenador geral do Movimento Legendários aqui em Patos de Minas, né? Rota do Oleiro. É um grande homem de Deus. Estimo muito esse homem. É um cara que me abraçou também, acreditou em mim. Pastor Lélio também, que é um cara que também entendeu, viu algo em mim que eu não via e terminou dando certo no final. Deu tudo certo, no início, no meio e no fim. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu vou estar junto, vai ser uma honra subir mais uma montanha e ver homens realmente... Porque homens, escuta, vocês não vão ser mais homens. Vocês vão me entender qual é a tua missão como homem aqui na Terra. E nem serão menos homens se não subir. Se não subir, tá tudo certo. Aú? Que honra ter você aqui. É um prazer estar aqui, meu pastor. Eu quero... Muito obrigado. Te convidar já para a nossa inauguração do próximo templo da Igreja Fé e Milagres. Eu acredito que você que me assiste aqui já está sabendo. Dentro aí de um breve período de dias, nós estaremos mudando para a Avenida JK. Estamos preparando ali um local maior, com estacionamento, templo maior, berçaria assim, uma estrutura maior, para continuarmos vivendo este avivamento. Mas nós vamos anunciar aqui ainda na data. Por enquanto, nós estamos na Rua Ouro Preto, 715. O apóstolo Pedro, junto com a nossa bispa Marisa Moura, vai fazer parte da nossa inauguração. Um prazer estar com louvores, pregações e assim por diante. Meu apóstolo, muito obrigado. Deus abençoe. E eu não posso terminar esse podcast sem receber a sua oração e que você ore também pelo nosso público. Amém. Queridos, muito obrigado. Todos vocês que participaram, estiveram aqui conosco até agora. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração de toda a Igreja Remanescentes, toda a Igreja Fé e Milagres também. Beijo no coração de vocês. Amém. Senhor, eu quero exaltar, glorificar o Teu nome por essa oportunidade, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Lélio, pastor Estela, toda a família Fé e Milagres.
em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe este lugar. Continua, Pai, estendendo as estacas dessa tenda, fazendo com que haja crescimento, prosperidade, cuidado, Senhor, com esse lugar. Continua prosperando tudo que o Senhor está fazendo aqui. Abençoa cada pessoa que está participando hoje aqui desse podcast. Abençoa esse podcast, que ele chegue em lugares que ele nunca chegou e alcance corações que nunca foram tocados. Em nome de Jesus, que o Senhor cure pessoas agora, restaure pessoas agora e que verdadeiramente essa voz, que é esse podcast, possa alcançar muitos lugares em nome de Jesus. Amém. Amém e aú. Aú. Tamo junto. Queridos, para a glória de Deus, mais um podcast. Hoje, dia 21 de julho, nós estamos comemorando 16 anos da Igreja Fé e Milagres. Glória a Deus. Louvado seja Deus, e assim eu encerro esse podcast com muita alegria. Lembrando que todas as quartas-feiras no Instagram da Igreja Fé e Milagres, às 22 horas, nós temos uma live de 12 minutos. Você também pode seguir o meu Instagram, @Pastor Lélio Alexandre. Semanalmente eu tenho conteúdos para edificação da sua vida. A nossa programação, domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30, Rua Ouro Preto, 715, bairro Santo Antônio, Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você. E aú!